Senhor amado, nós clamamos, ó Deus, opera, Senhor amado, trazendo vida, vida em abundância. Senhor amado, temos sede de Deus, sede do Deus vivo, sede da Tua Palavra, sede de ouvirmos do Senhor, sede de recebermos de Ti. Senhor amado, transforma o nosso viver. Senhor amado, queremos estar cada vez mais sensíveis, cada vez mais afinados contigo. Senhor amado, como diz a palavra em Romanos 14, revesti-vos do Senhor Jesus e nada devais à carne com as suas paixões e concupiscências. Romanos 13. Senhor amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, opera, meu Deus, com abundância em nossas vidas, opera, Senhor amado, com poder. Me canta, ripa, rari, canso, da labaharias, glória a Jesus. Senhor amado, venha tirar, meu Deus, toda a inveja, toda a apatia, toda a preguiça, Senhor amado, toda a sensualidade. Senhor amado, venha tirar, Senhor amado, todo o amor ao dinheiro, venha tirar, Senhor amado, toda a opressão em nome de Jesus Cristo. Venha purificar, meu Deus, completamente a cada um, Senhor eterno. Nós clamamos a Ti, Senhor amado, que o fogo do Senhor purifique e extirpe todo o mal em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Irmãos, Jesus está aqui. 1 Samuel capítulo 23. Glória a Jesus. 1 Samuel capítulo 23. Não é porque o dia está cinzento e meio frio que os crentes precisam ficar cinzentos e meio frios. Fazem misericórdia. Crentes climáticos, fazem misericórdia. Mas o crente tem que estar sempre fervoroso no Espírito, segundo o Senhor. 1 Samuel 23. Vamos ter que ler o texto com atenção para compreendermos. Samuel 23, 14. Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e confortou a sua mão em Deus. Ele disse: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma, por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Irmãos, a história está acontecendo da seguinte forma: o rei Saul foi ungido por Deus no capítulo 9 de 1 Samuel. Foi escolhido, foi ungido, só que ele depressa já se desviou. Já no capítulo 13 de 1 Samuel, ele já tinha se desviado quando ele quis oferecer sacrifício, quando ele não tinha a autoridade de Deus para fazer isso. No capítulo 15 de 1 Samuel, ele se desviou inteiramente, quando o profeta mandou ele destruir os amalequitas, e Saul poupou o melhor do gado. E daí que Samuel disse aquele clássico versículo: tem Deus tanto prazer em holocaustos quanto em que se obedeça a sua voz, porque obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porque tu desobedeceste à voz de Deus, o Senhor te rejeitou para que não sejas mais rei. Isso foi no capítulo 15.
No capítulo 16, Deus mandou Samuel à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei no lugar de Saul. Ungiu Davi, que era o último dos filhos, aquele que até o pai tinha esquecido dele, o menorzinho, que cuidava das ovelhas. Desde então, o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi, e já no capítulo 17, Davi já foi ali servir o rei Saul como escudeiro, já teve ali o confronto com Golias. Davi foi vitorioso, Davi já se tornou afamado. As mulheres em Israel cantavam: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E já começou os ciúmes de Saul por causa de Davi. No capítulo 18, o rei Saul já estava tomado de um espírito mau da parte do Senhor e já lançava lanças contra Davi, querendo matá-lo, e desde então foi perseguição sobre perseguição, porque apesar de Deus ter ungido Davi como rei, o outro rei ainda vivia e não gostava dele, queria matá-lo. Então Davi teve que ficar fugindo e fugindo e fugindo. No capítulo 23 de 1 Samuel, Davi tinha livrado uma cidade de Israel que se chamava Keila. Os filisteus estavam atacando Keila e Davi livrou aquela cidade, só que era uma cidade murada. E Davi sempre fugia de Saul, mas fugia no meio dos campos, nos bosques, nas montanhas, nas cavernas. Só que dentro de uma cidade murada não tinha como fugir, porque era só fechar todas as portas e dentro lá estava, não tinha como sair. Saul soube que Davi estava dentro daquela cidade murada e levantou um exército para ir lá destruir Davi. Davi tinha feito um grande favor àquela cidade, livrando ela dos inimigos. E daí Davi ficou com medo, porque soube que Saul vinha contra a cidade. E Davi perguntou ao Senhor: Senhor, se Saul vier contra essa cidade, os habitantes desta cidade vão me entregar nas mãos de Saul? E o Senhor disse: vão. Faz misericórdia. Mesmo ele tendo sido usado por Deus a favor daquela cidade, os habitantes da cidade iriam entregar ele nas mãos de Saul. Então Davi teve que fugir para o bosque. Quando está acontecendo essa história aqui que estamos ouvindo, Davi foi para o deserto de Zif, que é bem no sul de Israel, perto do Mar Morto. Ficou ali escondido num deserto com os bosques, aqueles bosques desérticos, aquelas árvores todas ressequidas, lugar cheio assim de cavernas. Ele ficou ali fugindo. E Davi não tinha feito nada contra os zifeus, que eram os habitantes do lugar. Davi não tinha feito nada contra eles, mas os zifeus também se levantaram contra Davi. Os zifeus mandaram avisar Saul, dizendo: ó, Davi está aqui, vem, porque a gente entrega ele nas tuas mãos. Fala-nos misericórdia. Não são momentos difíceis da vida em que parece que levanta de inimigo que é de todo lado. Salmo 3 diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele, Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Diga glória a Jesus. Então, continuando ali a história, os zifeus, habitantes daquele lugar desértico, oferecendo gratuitamente a vida de Davi nas mãos do rei Saul. Estamos agora no versículo 21. Fala assim, presta atenção. Então disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Irmãos, o rei Saul estava completamente desviado de Deus. Nós estamos no capítulo 23. No capítulo 28 ele já está consultando a pitonisa de Endor, a feiticeira que consultava mortos. Ele estava desviado de Deus, só que ele continuava com um linguajar que parecia linguajar de crente. Só que palavras não enganam. Isaías 29:15 diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Versículo 22. E depois: diligenciai ainda mais, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Olha só quem fala. Davi estava fugindo, quem estava perseguindo era o Saul,
E o astuto é o Davi. Fala assim, misericórdia. Versículo 23. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha à direita de Gesimon. Todos estes nomes em hebraico, Zif, Maom e Gesimon, e Aquila, aquele nome que está ali no versículo 19, todos eles representam a mesma coisa: deserto, lugar escuro, lugar de fuga, lugar de perseguição. Esse é o significado em hebraico desses nomes, e é o estado em que Davi se encontrava. Versículo 25. Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha quer dizer pedra, uma pedra muito grande. Ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Saul ia desta banda do monte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. Irmãos, aqui aconteceu um episódio em que Saul alcançou Davi, e eles estavam rodeando uma montanha de pedras. Davi e seus homens de um lado, Saul e seus homens do outro. Versículo 26. Sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e seus homens para lançar mão deles. Saul descobriu que ele estava desse lado, Davi desse. Saul tinha mais homens, era o rei, tinha um exército muito grande. Então ele combinou, eu vou por aqui, uma parte do meu exército vai por aqui. E ele conseguiu cercar Davi. Seus homens cercaram a Davi, seus homens, para lançar a mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Irmãos, esse aqui foi o episódio em que o Saul chegou mais perto de Davi, em que Davi quase esteve à morte, cercado de todos os lados, quase para morrer. A misericórdia de Deus o alcançou no último instante, em que, quase morto por Saul, Deus permitiu, providenciou que os filisteus, que eram inimigos de Israel, atacassem uma outra cidade qualquer. E daí Saul, que era o rei, ele tinha que defender o país. Ele não podia estar ocupado numa intriga interna, em prejuízo de uma guerra externa, que agora era um inimigo de verdade que estava atacando Israel. E olha o que aconteceu. Versículo 28. Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Saul estava quase pegando a Davi, e disse: estão destruindo Israel. Dele, fazer o que, né? Teve que tirar os homens dele e ir, daí lutar contra o inimigo mesmo. E daí, continuando, por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote, em hebraico, que significa pedra de escape. Diga glória a Jesus. Pedra de escape, irmãos, esse texto é profético, maravilhoso, que significa Jesus é a pedra de escape. Foi neste momento assim angustioso que o Senhor, no último momento, ainda deu o livramento a Davi. Ele ficou liberto de seu inimigo Saul. Diga glória a Jesus. Quer dizer, apesar do Senhor permitir provações angustiosas na vida dos seus servos, no último momento o Senhor dá o escape. Como diz em 1 Coríntios 10:13, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, esse aqui, para que possais suportar. Diga glória a Jesus. Quer dizer, num momento assim de tensão fortíssima, angústia, era uma montanha no meio de um deserto em que Davi estava, agora perdidamente cercado. O Senhor, no último instante, providenciou o escape. Por isso que Davi escreveu o Salmo 121,
O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molesta de dia e nem a lua de noite. Glória a Jesus, diga glória a Deus. Então, irmãos, aqui tem muita lição para nós vamos meditar rapidamente neste texto para a edificação da nossa alma. Diga glória a Jesus. Irmãos, enquanto estamos pregando, o poder de Deus está operando. Tem crente que tem umas ideias meio esquisitas que acha assim: teve culto ontem e daí tem culto hoje. Então o culto hoje não vai ser muito abençoado porque teve culto hoje, ontem. Não sei de onde que você tirou essa ideia, estapafúrdia. Mas em misericórdia. O Senhor quem decide o momento em que Ele realiza a sua obra, o seu querer. E como diz em Zacarias capítulo 4, quem despreza o dia das pequenas coisas, pode ser exatamente num dia assim, em que o Senhor pode fazer uma grande obra na nossa alma e libertar o nosso interior. Irmãos, aqui nós temos o Espírito de Cristo em Davi e o Espírito do Anticristo em Saul. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 3 que todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecem perseguições. A Bíblia fala de capa a capa do confronto entre o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo. Abel, Caim, Moisés, Faraó, Elias, Jezabel, Mardoqueu, Amã, João Batista, Herodias, Tiago, Herodes, ali em Atos 12, e muitos outros exemplos. Paulo e os judeus, os judaizantes, que queriam matá-lo. Então, irmãos, sempre houve esta perseguição. Repita comigo: o servo de Deus nesta terra é muito provado. Tiago 5 diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Fazem misericórdia. Pois é, irmãos, o servo de Deus aqui é muito provado. Mas o texto, irmãos, ensina muita coisa. Repita comigo: o Senhor não nos deixa fugir. Lógico que a gente assim não vai assim encarar tentação e provação gratuitamente, mas o Senhor não nos deixa fugir. Em 1 Samuel 22, o capítulo anterior, Davi foi se esconder na caverna de Adulão, uma caverna famosa que tinha em Israel. Sabe o que o Senhor fez? Mandou o profeta Gad lá na caverna e disse para Davi: sai daí. Adulão não era bem em Israel, já era fora de Israel. Deus mandou para eles: sai daí e volta para Judá. Deus não deixou o Davi ficar escondido na caverna e mandou ele voltar para a batalha, mesmo perseguido, mas ele tinha que continuar na batalha. Repita comigo: Deus não quer que eu fuja. Repita comigo: Deus quer que eu enfrente, em nome de Jesus. Por mais que Davi quase morreu, mas Deus não queria ele na caverna, como Deus não queria o Elias na caverna, como diz lá em 1 Reis 19, e como Neemias falou, Neemias 6,11, um homem como eu fugiria? Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Repita comigo: neste momento de angústia nasceu um irmão. Porque diz a palavra que Jonatas, filho do rei Saul, foi lá no deserto onde Davi estava e confortou as mãos de Davi em Deus. O livro de Provérbios diz assim: em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Diga glória a Jesus. Então foi neste momento de angústia que o Senhor permitiu ali um auxílio, um consolo ao rei Davi. Repita comigo: o Espírito Santo é o consolador da parte de Deus. Por que o Espírito Santo é chamado de consolador? Porque nessa terra tem muitas lágrimas. Consolador é aquele que ajuda alguém que está assim, com tristeza e tentando superar e suportar todas as coisas. Irmãos, diz a palavra do Senhor que quando nós chegamos, os céus ali, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Irmãos, a gente não vai chegar no céu assim, felizinho, sorridentinho, assim: ai, cheguei. Vai chegar lá, nós o quê? Num aperto lascado. Mas em misericórdia. Cheguei. Mas em misericórdia.
Deus vai chegar lágrima, porque vai ter muita lágrima para Jesus secar. Diga glória a Deus. Mas o Senhor nos promete, o Senhor nos provê este conforto. Irmãos, aqui Jonatas estava se encarnando e tipificando muito claramente a ação do Espírito Santo. Olha o que o Jonatas disse: não temas, não te achará a mão de Saul meu pai, tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o segundo. A gente sempre fala que este espírito que havia em Jonatas era um espírito excelente, porque ele sabia ser o segundo, ele não queria ser o primeiro, ele contentava-se em ser o segundo. Há poucos no reino de Deus para ocupar o segundo escalão. Candidatos a superstars tem assim de gente, fazem misericórdia, mas para carregar o fardo não tem muitos não. Mas o Jonatas, ele disse: eu contigo serei o segundo. Irmãos, então uma ação muito preciosa de Jonatas, dizendo assim: não temas, o meu pai não vai te alcançar, tu reinarás sobre Israel. Então, seria a ação de Deus hoje. O Senhor falando conosco hoje, estamos terminando um ano, e muitos não alcançaram as promessas, não alcançaram as bênçãos, e hoje o Senhor te diz: não temas, prossegue, porque você alcançará a promessa de Deus. Diga glória a Jesus. Não fraqueje na hora da angústia. Provérbios 24:10. Se fores fraco, se fores frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Quer dizer, a luta está grande, confia em Deus. Confortou as mãos de Davi em Deus, quer dizer, fortaleça. Está difícil, mas você vai vencer, o Senhor é contigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Alegrai-vos a esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Romanos 12:12. Esforce-se na batalha. Hebreus 11:34. Sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2:3 quer dizer, não seja mole. Fala assim, não seja mole. Bom soldado de Jesus Cristo. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Quer dizer, você já chegou até aqui, você já passou por coisa difícil, está difícil hoje, mas continue em frente. Diga glória a Deus. Não morra no meio da batalha. O que perseverar até o fim será salvo. A visão ainda para tempo determinado até o fim falará e não faltará. Se tardar, espera, mas o justo viverá da fé. Abacuque, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diga glória a Jesus. Ouça a leitura da palavra de Deus enquanto você ouve. O Espírito Santo te enche. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições, pois em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não falhará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar a minha alma, não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas sim daqueles que creem para a salvação da alma, conservação da alma. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, há muita distorção nos nossos dias. Evangelho triunfalista. Vem para Jesus que você ganha uma casa, um carro e um marido. Faz misericórdia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vem para Jesus, a luta é grandíssima, mas o galardão é tremendo.
Uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Senhor, mas parece que depois que eu me converti, daí que a luta começou, lógico. Antes não tinha luta porque você era do diabo mesmo. Agora que você não é mais dele, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Diga glória a Jesus. Agora que você saiu de lá é que começou a luta. Porque antes o diabo não era teu inimigo, era teu amigo. Olha a misericórdia. Agora que ele se tornou inimigo, temos a luta mesmo. Diga glória a Deus. E muitas vezes essa luta é angustiosa, irmãos. O rei Davi, ele tinha promessa grandíssima de Deus, mas a luta, irmãos, foi de morrer. E aqui, irmãos, esse texto quase morreu. Irmãos, e quantas vezes o crente vai sempre nesse quase, mas ele sai dali. Diga glória a Jesus. Ele sai dali. Irmãos, Atos 18, versículo 9, disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Isso aqui foi na cidade de Corinto. Atos 23, 11, na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Deus disse isso aqui para Paulo, ele estava na cadeia. Ele testificou em Jerusalém e foi preso. Daí o Senhor apareceu na prisão e disse: não temas, mas você vai também para Roma, preso. Não está aqui no texto, mas subentende-se. Diga glória a Jesus. Atos 27, 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus tirou todos quantos navegaram contigo. Aqui, Atos 27, Deus apareceu a Paulo. Ele estava no meio do mar, numa tempestade medonha, e fazia 14 dias que tinha tempestade de morrer. Porque todos pensavam que ia morrer mesmo. Daí no 14º dia apareceu o anjo e disse: não temas. Diga glória a Jesus. Mas tinha 2 mil anos atrás, um barquinho no meio do mar, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, assim. Apareceu o anjo assim: não temas. Diga glória a Deus. Irmão, servo de Deus é provado mesmo. Mas é provado por quê, irmãos? Se com ele sofremos, com ele também reinaremos. 2 Timóteo 2,12. Diga glória a Jesus. Então tem que suportar a prova. Deus não quer moloides no céu. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. O Davi queria ser rei, tudo bem. Vai aguentar o Saul. Vai ser perseguido até. Foi caçado em Israel. Ele dizia: eu sou caçado em Israel como se fosse um cão. Caçado em tudo que era lugar. Mas quer ser rei? Quer reinar com Jesus? Pergunta você: quer reinar com Jesus? Meu amado irmão, então não se esqueça disso. Diga glória a Jesus. Tem gente que começa a fazer uma obra de Deus e tem problema financeiro. A pessoa não sei o que é isso, acho que eu vou parar de fazer a obra porque acho que Deus não está se agradando. Sai dessa. Você serve a Deus ou ao dinheiro? Diga glória a Jesus. É prova, tem que continuar. Pastor, depois que eu comecei a fazer a obra de Deus, daí que eu fiquei doente. Continuo doente mesmo. Paulo, depois que começou a fazer a obra de Deus, ficou preso. Diga glória a Jesus. Irmãos, é assim. O Evangelho é assim. Irmãos, existe um outro meio mais fácil. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Faça misericórdia. Quem falou isso? Quem? Para quem? Pois é, esse caminho é mais fácil. Você quer? Pergunta você: você quer? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. É só olhar para o diabo. Faça misericórdia.
Irmãos, então veio ali Jonatas e confortou a mão de Davi em Deus. Está no meio da perseguição, mas o Senhor é contigo. Não temas. Fala assim, não temas. Repita comigo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o anjo disse para Daniel, Daniel 12:13, tu porém vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Vai até o fim. Fala assim, vai até o fim. Diga glória a Jesus. Vai até o fim. Ai, pastor, mas minha casa está uma luta tremenda. Vai até o fim. Diga glória a Deus. Pastor, estou com problema com os filhos. Vai até o fim. Pastor, estou com problema com o marido. Vai até o fim. Diga glória a Jesus. Lucas 21:17, de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Diga glória a Jesus. Para os que ainda têm cabelos, não perecerá um único cabelo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que Jonatas falou para Davi, tu entrarás no reino de Deus. Irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4. Irmãos, então qualquer tribulação é leve e momentânea comparado com a eternidade em Cristo Jesus. Irmãos, Deus tem para nós a glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca subiu o coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas até as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, diga glória a Jesus. As nossas promessas são grandíssimas, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da sua natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 1 Pedro capítulo 1, diga glória a Jesus. Grandíssimas, preciosas promessas. Irmãos, então, nós temos que desprezar muita coisa deste mundo. Não leve em consideração, olha para Jesus. Fala assim, olha para Jesus. Qualquer que seja a luta, irmãos, olha para Jesus. Diga glória a Deus. Se está com enfermidade, olha para Jesus e louva a Deus. Nós cantamos, é bonito para cantar. Quero ver na hora. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Paulo e Silas cantavam ali na prisão em Filipos, diz em Atos 16, glorificar a Deus. Glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Não se esqueça que a acusação do diabo que ainda soa nas regiões celestiais é: porventura já não te serve de balde? Porventura não o cercaste tudo de benefício? Tira o que tem, o que ele tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. É isso que Jó disse lá no passado, e diz até hoje. Esse crentinho aí está na igreja só porque tem saúde. Tira só para você ver o que acontece com ele. Esse crentinho está na igreja porque tem carro, porque se não tiver carro, fica em casa, porque de ônibus não vai. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, então, ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia. Diz ali em Tiago capítulo 5. Diga glória a Jesus.
Irmãos, um servo de Deus tem que ser fiel e tem que louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Irmãos, para que o diabo seja envergonhado. Diga glória a Deus. Para que, irmãos, seja envergonhada essa acusação do diabo que pesa nas regiões celestiais. Nós não servimos a Deus por interesse. Nós servimos por amor. Nós servimos porque Jesus é bom. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vacas nos currais, os campos não produzam mantimentos, eu todavia me alegrarei no Senhor. Abacuque 3,17. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pai, se possível, paz de mim se cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Louvado seja Deus. Então Jonas foi lá e disse para o Davi: tu prevalecerás, não te alcançará a mão de Saul meu pai, tu reinarás sobre Israel. Irmãos, Romanos 5,17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por Cristo Jesus. Fala para o lado assim: a abundância da graça. Abundância da graça. É muita graça. Fala assim: é muita graça. Seja qual for a tua luta, meu amado, a graça de Deus é muito maior do que isso. Paulo também tinha isso, mas o Senhor disse: me agaste, basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12. Glória a Jesus. Apocalipse 3,21: ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Diga glória a Jesus. Mas então foi muito preciosa ali a ação de Jonatas com Davi. Tu prevalecerás, tu vencerás, isso vai passar. Fala para o irmão do lado assim: a luta vai passar. Diga glória a Jesus. Vamos ter um cântico que é antigo, antiquíssimo. Passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Acredite que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Fala assim, viu? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jonatas fez o mesmo que o anjo fez com Jesus no Getsemane. Lucas 22:43: apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Jonatas fez o mesmo que o anjo Gabriel fez com Daniel. Daniel 10:19: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. Fala para nós assim: anima-te. Anima-te. Glória a Jesus. Se na hora da aprovação tem um demônio para perturbar, tem um anjo de Deus para confortar também. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, isso é muito, muito sério. Mesmo crente pode ser usado pelo diabo, porque Pedro foi usado pelo diabo para perturbar Jesus. Diz ali em Mateus 16. Então o crente ele tem que estar em espírito sempre. Fala assim: sempre. Tem gente dentro da igreja que é usada pelo diabo para perturbar os outros. Que o irmão está em luta, ao invés de ter uma palavra de Deus que edifica, empurra a pessoa um pouco mais para baixo. Então o crente ele tem que vigiar. A palavra diz, Efésios 4:28: não deis lugar ao diabo. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o Senhor permitiu duras coisas contra Davi
na sua juventude, para prepará-lo para o cargo de rei. Irmãos, um dos pecados piores para Deus é a soberba. O Senhor tira a soberba de nós. E Deus topa qualquer parada para tirar a soberba de alguém. E para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Diz ali em 2 Coríntios 12. Salmo 19, o próprio Davi orou: e Senhor, também dá soberba livre ao teu servo. Então, irmãos, por isso o Senhor permite provação para nos deixar humildes. A palavra diz que até quando o rei Acabe, um rei perverso, quando ele se humilhou, até Deus disse para Elias: viu como Acabe está mansinho? Faz misericórdia. Fala para nós assim: Deus quer você mansinho. Sempre que o Senhor vem para você e diz que você vai ter uma grande bênção, pode esperar. Fala assim: Jesus. Porque vai te dar uma grande bênção para você ficar metido depois? Não. Então o Senhor prepara o caminho, que a hora que você recebe a bênção, você está mais quebrado que arroz de terceira. Fala de misericórdia. Daí não vai ficar soberbo de jeito nenhum. Irmãos, Deus queria que Davi confiasse apenas em Deus e jamais em si mesmo. Irmãos, porque eu já via gente assim na igreja, assim que se converteu já adulto, e depois o Senhor até colocou como presbítero, como diácono, e de vez em quando a pessoa começa com umas conversas bobas assim: ah, pastor, mas eu acho que Deus me escolheu para presbítero assim, né? Porque ele deve ter visto alguma coisa em mim, sim. Porque o senhor sabe que até quando eu não era crente assim, eu assim ajudava os outros. Ele está querendo dizer: até quando eu não era crente, eu era bom. Faz misericórdia. Deus vai quebrar um sujeito desse, para ele parar com essas conversas bobas. Faz misericórdia. Até o ponto que ele diz assim: ó, eu não sou nada, Deus, eu nem sei porque Deus me escolheu. Porque... Diga glória a Jesus. Então o Senhor faz isso para que a nossa confiança esteja apenas no Senhor, para que jamais venhamos a confiar em nós mesmos. 2 Coríntios 1:9. Mas aí nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não nos gloriássemos em nós mesmos, mas apenas no Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui Jonatas confortou a mão de Davi. Passou aquilo, Davi ainda passou aquela angústia ali na pedra de escape, mas no último momento o Senhor lhe deu escape. E terminada essa história, sabe o que aconteceu? A perseguição continuou. Diga glória a Jesus. Nós estamos no capítulo 23, capítulo 24, 25, 26, 27, 28 e tal. Foi só em 2 Samuel que o rei Davi foi consagrado rei. Passou muita coisa ainda. Diga glória a Jesus. Mas Davi foi fiel ao Senhor até que ele alcançou todas as promessas de Deus. Senhor amado, nós queremos, meu Deus, aprender com a tua palavra, meu Deus, e queremos estar firmes. Nós não queremos, meu Deus, murmurar de forma alguma. Senhor, nós queremos, meu Deus, é servir-te. A riqueza da nossa vida é Jesus. A riqueza é o que o Senhor nos deu. Como diz em 2 Coríntios 4: tendo este ministério, segundo a graça que nos foi dada, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Senhor amado, nós queremos ser fiéis, meu Deus, até o fim. Senhor amado, venha consolar-nos, venha confortar-nos, venha fortalecer-nos hoje. Senhor amado, para que cada um seja firme em Jesus. Nós estamos encerrando este tempo da vida, este ano, iniciando um outro. Senhor amado, nós não sabemos quando Jesus vem, mas como disse Abacuque, se tardar, espera. E nós estamos esperando, Senhor, esperamos o Senhor como se fosse para hoje. E nós clamamos: ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos estar prontos, meu Deus.
E, Senhor, nós não queremos perder a salvação de forma alguma. Nós queremos entrar no reino de Deus. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele canta, meu Deus, ajuda cada um, Senhor. Aleluias. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O que seria da minha vida se não fosse o Senhor? É bronze que ressoa, sem vida, sem amor. Pois pra te adorar, pra te adorar, sou melodia e compasso, e sou nele tudo faço, e ergo minha voz dizendo: Senhor, preciso de ti. Louvado seja Deus, aleluias. Aleluias. Levante a mão para receber a bênção do Senhor. Aleluias. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo fique contigo hoje para sempre. Que você fique firme no Senhor. Que você sirva ao Senhor de todo o teu coração. Que os teus propósitos com o Senhor sejam mais intensos. Que se o Senhor nos der vida no ano que está por vir, que você possa fazer um propósito de servir ao Senhor como nunca, de servir mais ainda ao Senhor. Você faça um propósito dizendo assim: Senhor, eu quero servir a Ti, e o Senhor cuida da minha vida particular, da minha vida pessoal, da minha vida familiar. Eu, Senhor amado, devoto o meu coração à Tua obra, e o Senhor cuida de mim. Senhor amado, abençoa cada um, abençoa, Senhor amado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nós encerramos este culto em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus.